Pai do Senhor, igreja. Amém. Glória a Deus. Vamos para mais um estudo bíblico. Hoje nós vamos iniciar a terceira aula desse primeiro módulo, Módulo a Bíblia. Nessa terceira aula temos como tema por que estudar a Bíblia. O objetivo dessa aula é nos dar a motivação, o propósito de estudar a Bíblia. Amém? Então nós podemos ver em Oséias capítulo 4, no seu versículo 6, na parte A do seu versículo, diz assim: o meu povo está sendo destruído, pois lhe falta o conhecimento. Ou em outras traduções, o meu povo perece por falta de conhecimento. O que nós podemos aprender com isso? Que tem gente perecendo, tem gente sendo destruída, tem gente passando por dificuldades por falta de conhecimento. Existem levantes do inferno, existem dificuldades naturais, existem dificuldades espirituais, mas o que nós entendemos com essa palavra é que existe também um livramento por parte de Deus, que o conhecimento pode nos dar esse livramento. Ou seja, quando não conhecemos a palavra de Deus, corremos o risco de nos perdermos e enfrentarmos consequências negativas. Deus lamenta que o seu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Isso mostra como desconhecimento pode nos levar a escolhas prejudiciais. Amém? Por outro lado, em João capítulo 8, versículo 32, vai dizer assim: conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. Ou seja, se por um lado em Oséias está falando que o povo está sendo destruído, o povo está sofrendo, o povo está sendo consumido por falta de conhecimento, em João capítulo 8, versículo 32, Jesus explica: quem conhece a verdade liberta. O conhecimento da verdade nos liberta. Existe uma verdade que é Jesus Cristo. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E Ele se manifestou ao mundo, e Ele se manifestou a nós através da sua palavra. Mas tem gente perecendo. Significa que Jesus não se manifestou ao mundo? Jesus se manifestou. Jesus vive. Ele morreu pelos nossos pecados, Ele ressuscitou e hoje Ele vive. Mas por que tem gente perecendo ainda? Por que ainda tem um povo sendo destruído? Por que ainda tem um povo padecendo? Porque o povo não está conhecendo a Jesus. Porque, como diz, conhecerão a verdade vos libertará. Apesar da verdade trazer essa libertação, apesar da verdade nos trazer esse livramento da destruição, apesar da verdade nos trazer bênçãos, nós devemos conhecê-la. Se nós não conhecermos, se nós não nos dispormos a conhecer a verdade em si não vai ter poder sobre a nossa vida. O poder da verdade, a verdade só tem poder sobre nossas vidas quando nós a conhecemos, quando nós a buscamos, quando nós nos colocamos no papel de termos interesse na verdade. Por isso que nós temos estudos bíblicos, por isso que Deus fez questão de se manifestar através da sua palavra, que nós conhecemos como a Bíblia Sagrada. Amém? Amém. Em Mateus capítulo 22, versículo 29, vai dizer assim: Jesus respondeu: o erro de vocês está no fato de não conhecerem as Escrituras, nem o poder de Deus. O contexto dessa passagem vai dizer que os saduceus trouxeram uma questão para Jesus sobre a ressurreição e trouxeram: se um homem se casa com uma mulher e aquele homem venha a falecer, a lei de Moisés diz que o irmão daquele homem deve se casar com aquela mulher para lhe trazer descendentes. Aquele homem morreu sem deixar descendentes. O irmão daquele homem deve se casar com aquela mulher para lhe deixar descendentes. Mas aí nós temos uma situação que um homem se casou, ele faleceu sem deixar descendentes. Então, ele tendo 7 irmãos, o primeiro irmão se casou com a esposa dele, mas não deixou do descendente, ele faleceu, e assim foi com outro. Então aquela esposa teve os 7 irmãos como marido e nenhum deles deixou descendência. Na ressurreição,
quem será marido dela? Então eles trazem essa questão a Jesus, alegando que não existe ressurreição. Então Jesus ele diz, primeiramente, Deus não é Deus de mortos, mas Ele é Deus de vivos. Ele diz, Deus é Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Se Ele fosse Deus de mortos, se não existe ressurreição, então eles morreram e não tem mais ressurreição. Então eles morreram, então Deus é um Deus de mortos, mas não existe ressurreição. Essa questão que vocês me trouxeram, vocês não têm solução para ela porque vocês não conhecem as Escrituras, nem o poder de Deus. Existe muita confusão, existe muito erro, existe muito engano, porque o povo não conhece as Escrituras nem o poder de Deus. Aleluia. Amém? Existe até uma situação, uma história que ela é atribuída a Charles Spurgeon, que diz que uma senhora muito pobre, ela estava prestes a falecer e chamaram ele, né, para ir orar na casa dela e orar por ela. E então eles foram, oraram e viram um quadro ali, tinha umas escrituras naquele quadro ali, e perguntaram para ela, o que é esse quadro? Ela falou, eu trabalhei para uma família a minha vida toda, desde pequeno até grande, trabalhei para aquela família e pouco tempo antes de eu ser dispensado para aquela família, me deram essa escritura. Eu não sei ler, eu não sei o que é, mas eu achei muito bonito, então eu mandei emoldurar. Aquela escritura nada mais era do que um testamento que deram para aquela senhora, deixando toda a herança para ela, todos os bens daquela família para ela. E aquela senhora, no final da vida dela, não pôde desfrutar daquela herança, porque ela tinha o conhecimento, tinha uma bênção sobre ela, mas ela não sabia o que era aquela bênção, ela não pôde desfrutar. Ela faleceu sem poder desfrutar daquela herança. Então nós temos a herança deixada pelos céus, a herança de Cristo sobre nossas vidas, e muitas vezes nós não desfrutamos porque nós não nos colocamos à disposição de conhecê-la. Amém, irmãos? Então um estudo bíblico, um momento de devoção a Deus, um momento de buscar a Deus na sua palavra é importante, porque aqui tem palavras de vida eterna, aqui temos a herança de Deus, a herança do céu sobre nossa palavra. Amém? O conhecimento das promessas de Deus. Por que é importante nós estudarmos a Bíblia? Para conhecermos as promessas de Deus. A Bíblia está repleta de promessas feitas por Deus ao seu povo. Cerca de 3.000 promessas podem ser encontradas na Escritura. Essas 3.000 promessas são consideradas promessas implícitas, em que diz claramente, isso é uma promessa. Se formos analisar as revelações, se formos estudar mais, existem muito mais promessas ainda. Em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 20, vai dizer assim: pois tantas quantas forem as promessas de Deus, nele está o sim. Portanto, também por meio dele, o amém é dado para a glória de Deus por nosso intermédio. O que essa palavra quer dizer? Que não importa se são 3.000, 6.000, 10.000, 30.000 promessas que Deus liberou, em todas elas existe o sim. E por meio dele existe o amém. Ou seja, se ele prometeu, ele tem compromisso de cumprir. E muita gente não está vivendo as promessas que ele já liberou, tanto na palavra quanto as promessas de revelação de Deus, porque não se colocam à disposição de conhecê-las. Às vezes a pessoa pensa, eu não tenho nenhuma promessa, ou tenho só uma promessa, ou tenho só 2 promessas. Não, na Bíblia você tem pelo menos 3.000 ou mais promessas. Então basta a gente conhecer as promessas e tomar posse dela, porque ele tem um compromisso de fazê-las cumprir. Amém? Todas essas promessas encontram seu cumprimento em Cristo. Isso significa que quando estudamos a Bíblia, podemos confiar que Deus é fiel para cumprir o que prometeu. Jeremias capítulo 1, versículo 12 vai dizer: o Senhor me disse, você viu bem, porque eu estou vigiando para que a minha palavra se cumpra. Ele tem vigilância para a palavra dele se cumprir. Deus não mente, como uma palavra que nós conhecemos. Deus não é filho do homem para que minta. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele tem compromisso com a sua palavra. Por meio dele, as promessas dele tem o sim, tem o amém, e ele vela para fazê-las cumpri-las. Amém? Isaías 55:11 vai dizer:
assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que designei. A palavra que Deus liberou não volta vazia, ela volta com a promessa cumprida. Amém? Por que nós devemos estudar a Bíblia? Porque elas testificam de Jesus e da vida eterna. Aleluia! As Escrituras não são apenas um livro comum, elas testificam de Cristo, da vida eterna e o que ela oferece. Em João capítulo 5, versículo 39, vai dizer assim: vocês examinam as Escrituras, porque julgam ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Essas são as Escrituras que falam de vida eterna, são as Escrituras que testificam de Cristo. Além disso, em João capítulo 6, versículo 68, vai dizer que Simão Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos nós, se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? Ou seja, é algo que a medicina não pode nos dar, algo que o dinheiro não pode nos dar, algo que nada nesse mundo pode nos dar, algo que as pessoas poderosas desse mundo procuram uma maneira de conseguir com a força do seu braço, com o seu conhecimento, com o seu poder, com o seu dinheiro. Já vi relatos que parece que existem pessoas que pediram para serem congeladas após a morte, para no futuro distante a ciência descobrir um jeito de ressuscitá-las, de conservar o seu corpo para serem ressuscitadas. Mas Jesus já prometeu isso há mais de 2000 anos atrás, que através da palavra dele, através do conhecimento dele, através de crer nele, nós temos a vida eterna. Algo que a ciência não pode nos dar, algo que o poder não pode nos dar, é a vida eterna. E o conhecimento dele, pois ele é o pão vivo, né, que desceu dos céus. Amém, irmãos? A palavra de Deus, nós devemos estudá-la também, porque ela dá direção para a vida, direcionamento. Quantas pessoas estão perdidas hoje, quantas pessoas não sabem as atitudes que devem tomar, as atitudes que devem fazer, o que pensar, o que falar, como fazer as coisas, qual rumo tomar na vida. A Bíblia nos oferece direção para nossas vidas. Em Salmo 119, versículo 105, vai dizer assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Quantas pessoas estão perdidas na caminhada da vida, quantas pessoas não sabem como andar, ou o jeito que andar, ou estão caminhando em trevas, não sabem para onde a sua mente, os seus pensamentos, o mundo está direcionando ela. Mas a Bíblia nos dá direcionamento. Apesar, além de tudo isso, Salmos, quero deixar um adendo aqui, Salmo 119 fica como lição de casa, o maior salmo da Bíblia, conhecido como o maior capítulo da Bíblia, e ele fala muito sobre isso, da importância da lei de Deus, da importância da palavra de Deus. Se vocês puderem, façam isso, leiam o Salmo 119, ele é bem extenso, vai levar uns 20 minutos para você ler esse único salmo, mas ele é poderoso, ele te dá direcionamento, ele te mostra a importância da palavra de Deus. Além de tudo isso, a palavra ela é a verdade. A palavra de Deus, ela fala da vida eterna, né? Testifica de Jesus, né? E da vida eterna. A palavra de Deus, ela nos revela as promessas, os planos de Deus. A palavra de Deus, ela nos dá direcionamento para a nossa vida, mas também a palavra de Deus, ela é alimento espiritual. Amém, irmãos? Mateus capítulo 4, versículo 4, vai dizer assim: Jesus, porém, respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Amém? Então, muitos estão perecendo espiritualmente, porque existe uma frase, se não me engano é de Spurgeon também, vai dizer que ele diz que o povo de Deus perece porque toma 3 refeições graúdas, 3 refeições completas todo dia para o corpo, para a nossa carne, mas para o espiritual
é um pãozinho seco com um copinho d'água 2 vezes por semana ou 3. Então, nós alimentamos muito nossa carne e não é errado nós cuidarmos do nosso corpo, mas nós deveríamos mais ainda alimentar o nosso espírito, alimentar a nossa alma com a palavra de Deus. Como disse Jesus, nem só de pão viverá o homem, mas da palavra que sai da boca de Deus, ou seja, a Bíblia Sagrada. Amém? Além de nos guiar, nos dar direção, a Bíblia é alimento espiritual, essencial para o nosso crescimento espiritual e fortalecimento na fé. Nos lembra que o ser humano não vive apenas de pão, de alimento, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. É a palavra de Deus que nos nutre espiritualmente, nos sustenta em nossa jornada de fé. Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3, também destaca. Jesus cita isso, né? Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3, nessa passagem. É importante nos alimentarmos do que Deus nos proporciona espiritualmente. Assim como crianças recém-nascidas desejam leite para crescerem, nós devemos desejar o genuíno leite espiritual para crescermos para a salvação, como mencionado em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 2. Ou seja, nós devemos ser que nem crianças, bebês, né, que choram, anseiam, gritam, faz escândalo pela palavra de Deus. Assim devemos ser nós. Eu sei que nossa vida é corrida, a gente trabalha, nós temos nossos compromissos, nós temos toda a nossa vida, mas nós devemos fazer igual um bebezinho, atrapalhar a vida de todo mundo, fazer escândalo. Opa, esse é meu momento agora de alimentar o meu espírito, esse é o momento de alimentar a minha fé. Além disso, a fé é fortalecida quando ouvimos a palavra de Deus. Romanos capítulo 10, versículo 17 vai dizer: e assim a fé vem pelo ouvir, e pelo ouvir a palavra de Cristo. Então, se está nos faltando fé, se hoje vivemos uma geração carente da fé, né, uma geração fraca na fé, é isso, falta a gente ouvir mais a palavra de Deus, falta a gente conhecer mais a palavra de Deus, amém? E quando nos alimentamos da palavra de Deus, nossa fé é fortalecida, somos capacitados a viver de acordo com os ensinamentos de Cristo, somos capacitados a viver o impossível, somos capacitados a viver o sobrenatural. Em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 6, vai dizer assim: expondo essas coisas aos irmãos, você será um bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que você tem seguido. Ou seja, conforme nós nos alimentamos da palavra de Deus, conforme nós alimentamos nosso espírito, nossa alma, isso muda a nossa vida e nos ajuda a mudar a vida de pessoas. Como ele disse, você vai ser um bom ministro de Cristo. Muitas vezes nós nos colocamos num papel de evangelizar, ou até mesmo Deus envia pessoas na nossa vida precisando de um conselho, precisando de uma palavra, e muitas vezes nós não temos o que falar porque nós não estamos bem alimentados da palavra de Cristo. Então devemos sempre estar alimentados, mais do que tomar um café da manhã, um almoço, um café da tarde, uma janta, é também a palavra de Deus. Devemos lê-la, devemos conhecê-la, devemos ser ministrados por ela dia, noite, em todo momento. Amém, irmãos? Essa é a aula de hoje. Amém? Espero que seja construtivo, espero que Deus tenha falado ao coração, e até a próxima aula. Amém? Amém.